E agora vamos ao review do capítulo 246 de Jujutsu Kaisen. Vamos lá, tem frase do Gege. Eu ia demorar um pouco mais para fazer o review, porque tinha uma discrepância na tradução, na parte do corte, tanto na tradução em português quanto em outras. Tinha uma discrepância aí na tradução do corte, mas agora tá tudo alinhado, então deve ser o correto, né? Mas óbvio, né? Se tiver alguma coisa estranha no oficial, em comparação com os scans, eu levo em consideração no próximo capítulo, sempre. Mas vamos lá, primeiro com a frase do Gege. A frase do Gege dessa semana é o seguinte: eu fui num gachapon, numa máquina de gachapon se eu só pegar o Kizaru é a vitória. Mas eu consegui pegar todos os 4 almirantes, né? Em só 5 rodadas. Akutami Gege. O Gege lá no gachapon, pegando os bonequinhos de One Piece. Mas vamos falar da capa também. Essa capa tá bonita pra cacete, né? Agora tá aqui, o Sukuna é o Raid Boss, né? É o chefe de Raid da Makio Shinjuku. Tá aqui a data, né? 24 de 12 de 2018. Estamos quase chegando lá no aniversário, né? Vamos ver se a gente comemora isso aí. Mas essa capa aqui, eu lembro que o One falou que a espada do Yuta tá diferente, né? Será que é uma outra espada? Ele falou que ela tá parecendo uma arma amaldiçoada. Ela tá com os padrões parecidos com a lâmina da máquina. Tá parecido. Será que o que a gente descobriu hoje da lâmina cega tá um pouco estranho, com a tradução tá um pouco estranho, mas a gente chega lá. Mas olha só, tem as sombras deles ali na Rika. Tá muito bem feito essa arte. Tem as sombras ali. Lógico que sempre com cores limitadas, né? Eu não sei se tem limite de cores lá, uma paleta de cores que pode usar lá pra Shonen Jump, né? Que vai sair, eu não sei. É sempre com as cores mais limitadas. Eu não sei se não pode usar um amarelo vibrante, ou um azul vibrante, eu acho que não sei. Tá com cara de marcador, né? Tem as partes aqui onde acumulou o álcool do marcador. Os Copic lá são mais baratos, né? Lá no Japão. Veio de lá, se eu não me engano. Eu lembro que o Kubo, de Bleach, o Taito Kubo, ele usava muito Copic na época que tinha acabado de lançar os Copic, marcador da Copic. Aqui pro Brasil era caríssimo. Eu comprei um só, que era o de cinza, pra testar. Mas ainda assim foi caríssimo. E a ponta estragou. Não dá pra... Ele não é tão solúvel assim com outras tintas que não seja própria pra eles. Mas é isso, a arte tá muito bonita. Se tiver algum detalhe aí que eu perdi, vocês me avisam. E vamos ao capítulo. O capítulo começa com o Higuruma, ele amaldiçoando a falta de experiência dele em combate, né? Se cortaram, mas não cortaram muito não. E aí o narrador fala, né, que a técnica do Sukuna tá viva e muito bem, né? O time de Jujutsu Hai tá em uma situação desesperada. E aí o Yuji grita Higuruma, né? Mas aí o Kusakabe, ele faz né? Ele meio que solta ali, o Sukuna percebeu que não cortou, né? Ele botou pra matar? Não sei, que esquisito, né? O Kusakabe tá usando domínio simples, né? Tá usando domínio simples, eu acho que nos dois. Eu acho que ele tá usando as duas posturas, a de ataque e a de defesa, ao mesmo tempo. Não sei, tá aparecendo, né? E aí o Sukuna, ele pensa, né? Não foi só o pirralho, né? Todos eles aumentaram muito os fundamentos deles em energia amaldiçoada, né? Melhorando tudo, reforço e tudo mais. É para ver o Chozo ali no final, ele é o cara que ataca a distância, né? O Ino e o Yuji vão para cima. E o Kusakabe é o tanque. E aí ele fala disso. E além disso, né? Não que seja no nível de amplificação de domínio, né? Mas esse domínio simples aparentemente conseguiu enfraquecer a minha técnica. Isso aqui é bem estranho, que não era bem para isso que domínio simples ia funcionar, né? Mas é possível aí que o Kusakabe esteja num outro nível, acima do domínio simples básico, né? Domínio simples básico é só para funcionar contra domínios, expansões de domínios. Mas aqui ele usou para enfraquecer uma técnica, né? É meio estranho. Talvez ele esteja num próximo nível, porque o próprio Sukuna elogiou muito a galera aqui, eles estão acima disso. E o Kusakabe fala, eu pensei que você ia me matar, seu bastardo, né?
Aí ele fala, mas agora que a gente sabe, né, que nem todos os cortes dele são necessariamente os cortes que conseguem cortar o mundo, né? E aí ele fala aqui, mas se eu pensar assim, né, faz sentido que ele tenha um período para carregar esse tipo de coisa, né? Porque deve ser algum tipo de pacto de ligação, para expandir o alvo daquela forma, né? E aí o Kusakabe explica, é isso aqui que tava ferrando a tradução. Ele explica, ó, o corte que é em forma de projétil, né, é uma forma do desmantle, né, do desmantelar, do destrinchar, acho que aqui no Brasil tá destrinchar. E ele fala, e o corte que corta o mundo é uma forma melhorada do desmantle, né, com a expansão de alvo. A expansão de alvo, nesse caso, ele meio que escaneia o mundo, né, ele meio que escaneia o mundo todo ali e ele mira num lugar só. Meio que um funil ali, né, para alcançar aquela técnica ali. Mas o corte que corta o mundo ainda é o desmantle, só que com esse lance da expansão de alvo, né. Esse lance da expansão de alvo, aparentemente, que eles estão falando aqui, custou muito caro pro Sukuna. Deve ser por isso que ele não está usando as outras técnicas dele. Porque ele não tinha mais nada para pagar ali, né? Ele tava pelado praticamente. A única coisa que ele deve ter pago com alguma recarga de técnica, né? Das outras técnicas dele. Deve ser por isso que ele não está usando. Aí ele fala, né, que o clivar, ele ativa assim que ele toca no alvo, né? Exceto quando ele está no domínio dele, que no domínio dele ele varre tudo tá, tecnicamente, né, o domínio tá tocando em tudo, né? A pessoa que está dentro do domínio é alvo do clivar. E aí ele fala, né, que vai ser morte instantânea se a gente for acertado pelo clivar, pelo um desmantelar a queima-roupa ou pelo corte que corta o mundo, né? Nenhum tipo de reforço de energia amaldiçoada ou amplificação de domínio ou domínio simples vão parar esses. Nem a amplificação de domínio tanca o clivar. É estranho, né? Eu não acho que ele está falando só do corte que corta o mundo, não. Eu acho que ele está falando do clivar básico. Nem com amplificação de domínio. É estranho isso aqui, essa tradução. E aí ele fala que a parte mais assustadora aqui é que ele não está usando o fogo, né, que ele usou em Shibuya, considerando que tinha poder de fogo suficiente para exorcizar uma maldição de grau especial, né, o cabeça de vulcão. Ele fala, né, se a gente estaria ferrado se ele usasse isso contra a gente, né? Mas ele pensa, né, que se preocupar com isso agora não vai ajudar. Vai ser mais fácil se eu assumir que ele não pode usar isso por algum motivo, né? E aí ele pergunta pro Higuruma, você ainda consegue se mover, né? Aí o Higuruma tá nervoso, ele fala, sem problema aqui. E aí o Higuruma pede desculpa, né? Porque ele conseguiu a pena de morte, mas ele não sabia que a confiscação ia aplicar para a arma amaldiçoada, né? E aí o Kusakabe fala que é o suficiente. Eles já estavam levando em consideração que eles iam enfrentar outra técnica do Sukuna, que eles sabiam que ele tinha duas no mínimo. E ele não tem só duas, né? Ele tem mais de uma, ele tem mais de duas. Eles sabiam já, tanto naquele capítulo, eles falaram que mesmo tirando uma só já é o suficiente. A gente lida com as outras. E aí ele fala aqui, ele fala que finalizar as coisas com essa tua espada parece ser a forma mais fácil de acabar com as coisas aqui. Então eu vou te proteger mesmo que isso me mate, né? E aí ele se arrepende. Ele fala que, peraí, será que eu vou morrer mesmo aqui, né? Essas palavras saíram da minha própria boca, né? O que é isso? E aí o Sukuna fica um pouco orgulhoso deles, né? Ele fala que pelo menos eles aumentaram a defesa deles, né? Agora eu vou atacar as pernas. E aí nisso o Chozo já chega. Eu acho que isso é instantâneo. Isso foi no mesmo momento. Isso foi deve ser alguns segundos só, né? E o Chozo mira nele, o Sukuna percebeu. Ele fala, então vamos fazer uma corrida, seus pirralhos. E aí, na hora que o Chozo tá acertando, é na velocidade do som, galera. É na velocidade do som o sangue perfurante, né? Ele desaparece e ele empala o Chozo com as duas mãos. Eu acho que foi do lado só. Eu não espero que tenha sido só do lado. O Chozo conseguir se recuperar. Ele é meio maldição, mas ele não é dois, né, porra? Os outros caras, o Yuji conseguiu matar. O Yuji e a Nobara conseguiram matar. Espero que ele esteja bem. E aí o Yuji consegue pegar ele, né? Consegue segurar ele, que o Sukuna joga ele pra longe. Nisso, a faca cega tá vindo voando na direção da cabeça do Sukuna. A cabeça do Sukuna, o Ino mirou ali na cabeça.
Mas o Sukuna consegue socar ela pra longe, né? Ela tava, quando ela vem ali, não dá pra ver direito, mas ela não tá com os pontinhos pretos, tá? Eu acho que só dá pra ativar quando ela tá na mão. Porque quando ela já tá vindo na direção do Ino, ele vai pegar ela no ar, ela já começa a ficar com os pontinhos pretos. E aí, quando ele agarra ela, ele faz um símbolo com a mão, eu não sei se tem a ver. Ele tá usando a máscara, né? A máscara é só pra quando ele tá usando a técnica dele, a técnica mediúnica. Então não dá pra saber se ele tá usando algum buff das outras duas feras. Eu acho que não. A gente sabe de duas, né? O dragão era uma fera de ataque, mas tem uma que pode ser de buff, pode ser de melhoramento físico. Não sei. Mas aí ele prepara, né, um ataque e ele acerta o braço do Sukuna com a faca cega, já agora com todas as manchinhas, né? E a gente tem a representação da técnica do Nanami aqui, 7x3. E aí o Sukuna, ele quebra o chão, o bagulho quebra o chão embaixo do Sukuna, né? E aí o Sukuna pensa, isso foi mais forte do que eu imaginei, né? Ah, sei. Ah, eu entendi. Essa coisa cega, né? Eles fizeram, eles botaram a técnica do feiticeiro 3/7 aí, né? Numa ferramenta amaldiçoada. Do jeito que tá escrito aqui, é como se eles fizeram isso. Será que o Ino, eles pegaram o corpo do Nanami, o que sobrou do corpo do Nanami, e eles fizeram uma arma amaldiçoada? Porque pelo que o Sukuna tá falando aqui, é isso que eles fizeram, né? Foi eles que fizeram. Ele não tá falando que a arma virou que a arma tá com a técnica do Nanami. Ele falou que eles botaram a técnica 7.3 numa ferramenta amaldiçoada. Eles transformaram numa ferramenta amaldiçoada. Será que é isso que o Ino veio avisar pra ele, que ele fez sozinho? Será que ele fez sem pedir permissão? Que ele veio avisar naquela hora? Ou será que tem alguma coisa a ver com a técnica do Ino aí, já que ele tá usando a máscara, né? É interessante isso aí, mas por enquanto não tem como saber. Tem que deixar o Geg cozinhar. E aí o Sukuna dá um chutão no Ino, né? Olha o tamanho do pé da criança. O Sukuna tá calçando 50, mano. O pé do cara é do tamanho de um braço. Do braço do Ino, mano. Olha o tamanho do pé do cara. E aí ele dá um chutão no Ino. E o Ino reclama que é muito pesado, né? Ele sai voando. Mas nem machucou o braço, nem quebrou a lâmina. Então não foi tão pesado assim, porra. Não tá nesse nível ainda não. Se o Sukuna quisesse, eu acho que ele conseguiria, né? Porque ele conseguiu empalar o Chozo. Mas nisso, quando ele atira o Ino pra longe, né? Ele ainda tá no ar ainda. Vem o Kusakabe e o Yuji pra quebrar o Sukuna na porrada. E aí, mas o Sukuna, ele manda os cortezinhos, né? É o desmanto, o corte que voa. O Yuji consegue se defender ali. O Kusakabe, dois dele bate na espada do Kusakabe, hein? O Kusakabe conseguiu se defender com a espada também. Mas ele se cortou um pouquinho também. E aí, nisso, já vem o Higuruma por cima do Kusakabe para acertar o Sukuna. Ele manda um corte, mas o Sukuna consegue se defender. Não conseguiu se defender tão bem assim não. Quase que passou, hein? O Sukuna tava no ar. Mas se a Maki conseguiu se defender no ar, né? Acho que o Sukuna consegue também, que ele é muito mais ágil do que ela. E aí ele garra o Higuruma. E ele quebra o Higuruma na porrada. Dois socão forte. Tem essa parte meio estranha aqui, que o Higuruma, ele garra alguma coisa preta. Mas o Sukuna, eu não sei se é o pulso do Sukuna. Porque é tudo preto, né? Parece que ele garrou no próprio terno dele, eu não sei. Ele garrou no próprio terno, ele garrou no... O pano que o Sukuna tá usando no cinto é preto, né? Será que o Higuruma foi pro cinto do Sukuna? Eu achei essa parte meio estranha aqui. Ele garrou alguma coisa, né? O Higuruma. E aí o Sukuna pensa, ele olha pra trás, né? Você acha que consegue me alcançar? Pro pirralho, né? Pro pirralho que eu já tava em cima deles. E aí ele joga o Higuruma pra longe. O Higuruma sai quebrando um monte de destroços e tudo mais. E o Sukuna avança, né? E aí o Kusakabe, ele fala, vai, Itadori, né? Não deixa que ele fique sozinho com o Higuruma. E nisso os caras saem correndo, super velocidade. Mas o Yuji, ele descobre que o Sukuna é muito rápido, né? E só tem 2 pernas, imagina se tivesse 4. O Sukuna do Nihon Shoku tinha 4 pernas.
Um momento ele vai aparecer as outras pernas. E aí, mas o Higuruma ele consegue recuperar o equilíbrio no ar, né? E ele consegue recuperar o equilíbrio, ele fica em pé de novo, mas o Sukuna já alcança ele. O Sukuna, ele tá usando o encantamento, galera. Ele tá usando o encantamento aqui. Dá pra ver que as mãos dele estão na posição ali do encantamento, né? Quando ele usa esse clivar. O nível da galera aumentou bastante. Porque esse não é os cortes básicos que o Sukuna usava só voando com a mãozinha normal. Ele tá usando o encantamento em todos eles. Todos eles ele tá com o encantamento aí, direitinho. E aí ele corta o prédio. Ele corta o prédio onde o Higuruma tá. E a gente tem um flashback. O Yuji, ele chega, né? E ele fala que... É no flashback daquela... Antes deles irem soltar o Gojo, no dia que eles foram soltar o Gojo, né? Ele chega pro Yuta e ele fala que esse cara, né? O Higuruma, ele pode ter uma técnica sólida pra salvar o Fushiguro, né? E aí ele pergunta pro Higuruma se tá ok, né? Falar as coisas, os detalhes sobre a tua técnica e tudo mais. E aí o Higuruma fala, não tem problema não. E aí, o Higuruma ele fala aqui, ó. Então é um bagulho interessante. Ele fala que todos os que são cortados pela espada do executor vão morrer sem exceção. Mas né, o alvo, né, que vai sem erro ser limitado a uma sentença só. O Judgment, ele consegue diferenciar as múltiplas almas, né, dentro de um corpo encarnado. Isso já foi demonstrado com o Itadori. E aí ele fala que mesmo que se o Sukuna seja o que receba a sentença e seja o cortado pela espada, a gente consegue recuperar o corpo dormindo e sem danos do Fushiguro. É uma arma, é tipo uma arma que corta a alma, né? É tipo uma arma que corta uma alma específica. É um pouco parecido, né, com o conceito da arma da arma que a Maki está usando, né? Só que a arma da Maki, como é uma ferramenta amaldiçoada, ela tá ligada para corte de todas as almas o tempo todo, né? É um lance meio de One Piece também, que o espadachim ele corta só o que ele quiser. Se ele não quiser cortar a arma, não corta, né? Um lance meio assim, essa arma do Higuruma aí. Só que como ele é advogado, são técnicas parecidas, né? É como se o Jujutsu conseguisse fazer coisas parecidas, só conseguisse fazer as mesmas coisas e aí a personalidade dos caras ela altera um pouquinho ali para a personalidade deles, mas na base ainda é a mesma coisa. Que é um negócio meio parecido, né? E a Maki fala, né? Isso é muito útil, né? Isso aqui é interessante porque a gente sabe que o Higuruma ele matou uns 40 caras. Será? Se ele cortou os caras com a espada do executor, o que eu não acho que tenha sido todos tenham sido cortados pela espada do executor, todos eles eram encarnados, né? Será que ele matou? Se ele tivesse lutado contra um feiticeiro encarnado, teria sobrado o corpo do corpo original, né? A alma do original teria sobrevivido nesse caso. Então a maioria dos que ele matou eram só despertos, será? Eu acho que na colônia dele era mais desperto, né? Porque ele é um desperto. É possível que ele tenha matado a maioria de despertos. Porque os despertos só tem uma alma e morreu mesmo, né? Deve ser isso. E aí tem o lance do Itadori, né? Do Itadori confrontando ele, bababá. Ele fala que você não tem técnica reversa, ainda assim está se botando em perigo, né? Como principal. Aí o Higuruma fala que eu sou um homem que foi abandonado pela lei e eu abandonei a lei, né? Então eu gostaria de ser aquele que vai me punir no final. Como você falou, né? Eu quero completar o meu papel nessa luta e morrer nesse combate, nessa batalha. Ele vai sobreviver, né? Se ele quer morrer, ele vai sobreviver. Eu acho que vai sobreviver, sim. Ele tem um papel importante aí, principalmente se rolar o mundo destruído, se o Sukuna ganhar. Ele vai ser um bom professor, acho que sim. E aí o Yuji fala que ele pensou da mesma forma, mas ele não consegue parar de pensar que ele deveria voltar, que o Higuruma deveria voltar, né? Mas o Higuruma ele ainda está muito arrependido pelo que ele fez. Lá nos dois primeiros assassinatos, né? Aparentemente o juiz que ele matou era um juiz honesto, né? Que era o cara lá que recomendou ele quando ele surtou a primeira vez. Aparentemente era isso.
Mas ele tá muito arrependido. E aí ele levanta, né? Dessa vez a gente vê o resultado. Ele tá usando uma amplificação de domínio, mas ela ainda tá pouco refinada, né? Eu acho que tá um pouco refinada ainda, porque não tá bem parecida com as outras. Mas cortou a roupa, mas não cortou ele. Cortou a roupa, mas não cortou ele. Interessante isso aqui. Um pouquinho pegou. Acho que um pouquinho pegou. Que foi essa parte no ombro, que pegou ele um pouquinho só. Mas aí o Sukuna, ele pensa, né? Amplificação de domínio, né? Ele nulificou a minha técnica. O Higuruma, ele só despertou como um feiticeiro há 2 meses só atrás, né? Ainda assim, ele tem se desenvolvido a uma velocidade extrema. E aí o narrador fala, né, que o Sukuna, ele ficou completamente apaixonado, né? Apaixonado aqui pela luz, ó, pela luz brilhante dessa lâmina letal, né? Que mais uma vez brilhou, pelo talento, né? Pelo talento puro e sem limites, né? Que rivaliza até o Gojo Satoru. E aí o Higuruma, ele liga, primeiro ele ativa, né? Ele volta a ativar a energia amaldiçoada dele. Dessa vez o reforço está bem mais alto. Isso aí é o reforço, está bem mais alto. E a espada do executor volta a funcionar de novo. Ela não estava funcionando por causa da amplificação de domínio, né? E esse é o fim do capítulo. Tem a nota do editor, né? Ele fala que todo mundo que conhece o Higuruma cochicha, né, entre si que esse cara é um gênio, né? O cara é um gênio, né? Não tem jeito, mas do jeito que ele quer morrer, eu acho que faria sentido ele sobreviver, que é o que acontece, né, nesses mangás. O cara tem potencial. Se todo mundo que tem potencial morrer, acabou. Eu não sei se a máquina pode ter filhos. Eu acho que não pode ter mais, não. Ela se queimou toda. Eu não acho que ela ia querer ter filhos também, do jeito que ela é. Acho que não sei, não. O Yuta não tem jeito pra ser pai, não, é. A gente falando que o Yuta e a Maki vão reconstruir o clã Zenin. O clã Zenin é descendente do Fushiguro, pô. E o Fushiguro já era. A não ser que realmente dê jeito, né, de matar o Sukuna. Mas desse jeito, só se o Sukuna fugisse com a consciência. Se o Sukuna, ele expandir a consciência dele para uma forma igual a Tengen fez, de sair do corpo, ele não precisar mais de corpo, igual a Tengen fez, seria interessante. Mas aí ele ia virar meio que uma maldição, né? Ele ia ficar à mercê. Não ia ficar tão à mercê porque ele é poderoso pra cacete. Não ia ter ninguém que conseguisse subjugar ele, não. Pode ser uma forma. Eles cortam o corpo do Sukuna, ele vai morrer e aí ele expande a consciência dele. Nessa, mais uma vez, em uma experiência de quase morte, né? Ele expande a consciência dele para além do corpo, para não precisar mais de corpo. E aí fica só o Fushiguro. E aí eles vão enfrentar o Sukuna maldição. Seria uma forma de livrar o Fushiguro sem sumir com o Sukuna. Porra, agora eu queria ver mais coisa do Sukuna. Aparentemente é isso. É por isso que ele não tá usando fogo, galera. Porque a expansão de alvo custou muito caro. Ele cavucou o infinito, porra. O infinito. Ali. Só com um corte básico, né? Aparentemente é uma técnica básica. É interessante isso aqui. Mas esse é o fim do capítulo. Tem o lance engraçado, né? Que aqui mais uma vez o Jojimen tá com os 2 olhos fechados. Na última ele abriu um olho. Se pá, ele vai abrir o outro olho dessa vez. Mais esse aumento de poder do Higuruma. Seria interessante. Eu gostaria de ver o que acontece quando o Jojimen abre os 2 olhos. Que é o lance por enquanto, o Higuruma, ele tá sendo honesto, né? É o lance da justiça cega. Por isso que o Jojimen tava sempre com os 2 olhos fechados. Mas ele abriu um olho. Quando a justiça deixa de ser cega, vai acontecer alguma coisa. E tem o lance, né, do Yuta sendo apresentado pro Higuruma. Isso foi há um mês atrás. Tem sempre a galera que vai, eu incluso, que vai pensar que o Yuta copiou a técnica do Higuruma também. E o Yuta não é um advogado honesto. Nunca foi. Então seria interessante. É a Rika, né? Uma menina de 10 anos vai julgar os caras dentro do vai ficar no lugar do Judgment na versão do Yuta. Seria interessante. Vocês dizer o que vocês acharam.
terminou que depois que a tradução se arrumou, as coisas ficaram mais simples do que parecia. É simples. Relembrando aqui os cortes, ó. O que voa, os cortes que voam são o desmantelar. O corte que corta o mundo é o desmantelar mais a expansão de alvo, que precisa de um pacto de ligação pesadão. O clivar, ele só corta se encostar no oponente. Mas o clivar, ele ultrapassa, como ele se adapta à energia amaldiçoada do oponente, ele passa reforço e ele passa amplificação de domínio, aparentemente. O Gojo sobreviveu ali se curando, né? Se curando. E nenhum deles conseguiria tancar. Nenhum desses. Muito menos um desmantelar queima-roupa, né? Mas talvez o Igoruma consiga. Ele conseguiu tancar usando a amplificação de domínio, mas era um desmantelar com encantamento. Mas todo mundo tá mais poderoso. Mas é isso. Eu fico por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.